Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o professor Cláudio e nessa aula de hoje iremos adentrar o universo das moléculas carboniladas, em especial os aldeídos e as cetonas. Que possamos embarcar nessa viagem, venha comigo e que possamos aprender bastante acerca da estrutura, reatividade e principais métodos de obtenção destas duas grandes classes de compostos importantes para a nossa vida, para a indústria e para a economia do país. Um grande abraço a todos e venham comigo! Inicialmente, falando de estrutura de aldeídos e cetonas, nós podemos observar que aldeídos e cetonas fazem parte de um grupo de compostos classificados como compostos carbonilados. Isto deve-se ao fato de que em ambos os compostos, aldeídos e cetonas, há a presença de um grupo funcional conhecido como carbonilo, C-O. A diferença entre aldeídos e cetonas coloca-se no grupo que está ligado a carbonilo. Se a carbonilo estiver ligado a um grupo alquila ou arila e há um hidrogênio, nós classificamos esses compostos como aldeídos. Já se entre a carbonila eu tiver dois grupos alquila, ou um grupo alquila e um arila, ou dois grupos arila, nós temos aí compostos classificados dentro da função orgânica cetona. Analisando a estrutura de aldeídos e cetonas, nós podemos observar que a geometria destes compostos são do tipo trigonal planar, tendo em vista que o grupo carbonila possui dois átomos, carbono e oxigênio, hibridizados em sp2. Devido à diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio, podemos observar que o grupo carbonila é um grupo que traz característica polar, sendo o carbono de caráter eletrofílico, isto é, deficiente de elétrons. Sabendo disso, já temos um start acerca das reações envolvidas em aldeídos e cetonas. Se o carbono da carbonila é eletrofílico, as reações que irão ocorrer nestes compostos serão de adição de nucleófilos. Bom, mas em se tratando de reatividade, nós podemos observar o seguinte, que quanto maior o volume na vizinhança da carbonila, menor a sua reatividade para reações de adição. Isto porque, dependendo do alto volume da vizinhança da carbonila, maior será o impedimento estérico. Também podemos concluir que a carbonila possui um caráter eletrofílico reagindo com nucleófilos em reações de adição. Ok? Bom, então aqui na próxima figurinha nós temos aqui nosso raciocínio inicial. Um aumento dos grupos volumosos da carbonila aumenta-se o impedimento estérico. Aumentando o impedimento estérico, eu estou diminuindo a reatividade desta carbonila. Já o aumento da reatividade frente a nucleófilos se coloca quando eu tenho uma carbonila menos impedida. Bom, vamos praticar esses conceitos iniciais. A primeira questão diz assim, coloque os compostos em cada grupo em ordem de aumento de reatividade frente à reação de adição com nucleófilos. Nós temos aqui 3 compostos em cada série, A e B. E para a primeira série aí, qual composto menos reativo? Menos reativo, você recorda, é aquele que coloca um maior volume na vizinhança da carbonila. Então, nós podemos observar aqui que o composto que tem maior volume é esta cetona aqui. Então, ela deve ser a estrutura ou composto menos reativo. Bom, e o mais reativo? Eu tenho aqui uma cetona e eu tenho aqui um aldeído. Então, você observa que aonde o aldeído tem um hidrogênio, na cetona eu tenho um grupo CH3. Então, com certeza, maior volume, menor a reatividade. Então, nós concluímos que nessa primeira série, o menos reativo é esta cetona, seguido desta segunda cetona, e o composto mais reativo é o respectivo aldeído. Para o item B, claramente nós observamos que há a presença de 3 cetonas, onde essa cetona aqui ela é a mais impedida. É a cetona que contém o maior número de grupos volumosos ao redor da carbonila, na vizinhança da carbonila. Então, ele deve ser o composto menos reativo frente à adição de nucleófilos. Bom, e o mais reativo deve ser essa cetona aqui da ponta. Ela tem menos volume do que essa cetona que está aqui no meio, não é verdade? Então, eu acredito que
esta cetona é bem mais impedida, bem menos reativa do que essa daqui, e essa daqui sendo a mais reativa. Ok? Aqui, segunda questão, explique por que o benzaldeído é menos reativo que o ciclohexanaldeído em reações de adição nucleofílica. Então, aqui entra um conceito interessante, né? Nós observamos que a carbonila é um grupo eletrofílico no carbono, e eu tenho dois sistemas aqui. Um sistema de um aldeído cíclico e de um aldeído aromático. E aqui, eu chamo a atenção para vocês, claro que eu não vou desenhar aqui as estruturas canônicas, mas você faz isso no seu caderno, que este aldeído aqui ele está conjugado com o sistema aromático. Tá? Observamos que o carbono da carbonila, com certeza, ele tem um delta mais na sua estrutura, não é verdade? E aqui também, carbono de carbonila é um composto com caráter eletrofílico. Só que aqui eu tenho um par de elétrons π que podem migrar por efeito de ressonância, diminuindo a eletrofilicidade da carbonila. Ah, professor Cláudio, quer dizer que o efeito de ressonância conjugada à carbonila diminui a sua eletrofilicidade? Exatamente, tornando assim o outro composto, sem estar conjugado, mais reativo, como afirma a questão. Tá bom? Então, creio que vocês devam ter entendido esse aspecto de ressonância, né? Ressonância conjugada à carbonila torna o carbono da carbonila menos eletrofílico, menos reativo. Dando sequência aqui à nossa aula, vamos falar um pouquinho da nomenclatura de aldeídos e cetonas. Inicialmente, de aldeídos, podemos observar que para a nomenclatura IUPAC você deve encontrar a cadeia carbônica mais longa, a cadeia principal, e aí você troca a letra O do alcano correspondente pelo sufixo AL. Né? Enumere as cadeias colocando o grupo carbonílico como C1, mas omita esse número no nome. Observa aqui um primeiro exemplo. Nós temos uma molécula de aldeído. Opa, Cláudio, cadê o hidrogênio do aldeído? Bom, como há uma representação aqui em forma de linha, lembra que aqui eu não preciso representar o hidrogênio, tá? Mas você precisa saber que aqui existe um hidrogênio aldeídico. E aí a primeira ideia seria numerar a cadeia principal. Então, esta é a cadeia principal, que contém o maior número de carbonos. E você observa a presença de dois grupos metila, né? E enumera essa cadeia, onde o C1, é o grupo carbonílico. Né? Então, aí você dá a nomenclatura tranquila deste composto como sendo 2,3 dimetilbutanal. Ok? Butanal. Um outro composto aqui, a gente vai proceder da mesma forma, enumerar o composto sendo o carbono da carbonila, e estabelecendo como cadeia principal que contém o maior número de carbonos. Então, está aí a numeração feita. Você observa novamente a presença de três grupos iguais, metila. Nomenclatura do composto 2,5,6 trimetiloctanal. Ok? Então, a marcha sistemática tranquila para a nomenclatura IUPAC de aldeídos. Podemos observar agora a nomenclatura para cetonas alifáticas. Você encontra a cadeia carbônica mais longa da mesma forma que estabelecemos para o aldeído anteriormente, contendo o grupo carbonila, e troca a letra O do alcano correspondente pelo sufixo ona. Enumere a cadeia carbônica de forma que o carbono carbonílico fique no menor número. Tá? Então você tem aqui uma cetona, você vai enumerar a cadeia principal, como sendo aquela de maior número de carbonos, onde o carbono da carbonila receba o menor número. Você observa que se eu contasse da tua direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Carbonila estaria no carbono 4. Contando aí da tua esquerda para a direita, 1, 2. Então, nomenclatura agora estabelecida de forma mais tranquila, onde eu tenho novamente um grupo metila como ramificação, e a nomenclatura IUPAC 3-metil-2-pentanona ou 3-metil-pentan-2-ona. Essa molécula aqui, qual seria a nomenclatura dela? Pensa um pouquinho aí. Mais uma vez, você deve enumerar a cadeia principal. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar aqui, 6, 7. Se eu contar aqui, 6, 7, 8. Então, esta é a cadeia principal. Você observa aqui que tem a presença aí de dois grupos, né?
um aqui e outro aqui, esse grupo metil e esse grupo com 2 carbonos, etil. Né? Então você tem uma cadeia com 8 carbonos, tá? Com a carbonila no carbono 3, é uma octanona, né? Uma 3-octanona, e a ramificação etil e metil, você coloca essa nomenclatura etil e etil, respeitando a ordem alfabética. Tá ok? Então, você tem aí a 5 etil, 4 metil, 3 octanona. Ok? Bom, em termos de cetona cíclica, como nós damos a nomenclatura? Se enumera o 1, o carbono da carbonila, mas omite esse número no nome. E enumera o anel de forma horária ou anti-horária, de modo a dar ao primeiro substituinte de menor número. Então, tem aqui um exemplo. Você tem aqui uma cetona cíclica, você vai numerar o carbono como 1, mas vai omitir esse número na nomenclatura. E eu vou enumerar de forma que eu encontre o primeiro substituinte no menor número. Então, 1, 2, no 3 eu já encontro um grupo isopropil. Tá? Se eu faço isso ao contrário, encontraria a primeira ramificação, 1, 2, 3, 4. Encontraria a primeira ramificação no carbono 4. Então, você deve enumerar de forma a encontrar a menor enumeração na ramificação. Então, 1, 2, 3. No 3 eu contém um grupo isopropil, no 4 um grupo metil. Tá? Então, você tem um ciclo de 6 carbonos, nomenclatura 3 isopropil, 4 metil, ciclohexanona, respeitando ao sufixo ona, da mesma forma como vimos anteriormente. Para essa molécula aqui, eu deixo como exercício para você, enumera seu ciclo, tá? De modo a ter a menor enumeração de ramificação. Olha só, 1, então aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Que grupo é esse? E que grupo é esse? Deixo para vocês esse exercício. Só adianto a você que, como eu tenho uma cetona aqui de 4, 5 membros, 5 carbonos, trata-se de uma ciclopentanona. Tá? Nomenclatura completa eu deixo para vocês praticarem. A nomenclatura de aldeídos e cetonas para sistemas comuns possuem o sufixo aldeído, no caso das moléculas aldeídas, né? Aldeídicas. Então, formaldeído, acetaldeído e benzaldeído são nomenclaturas comuns para aldeídos derivados aí do ácido fórmico, do ácido acético e do ácido benzoico. Ok? Alguns nomes comuns para cetona consideram os grupos ligados à carbonila como substituintes, adicionando o sufixo cetona, analisando sempre a ordem alfabética. Então, um exemplo aqui, eu tenho uma cetona, você vai analisar aqui os 2 grupos na lateral. Você observa que um grupo é etil e o outro grupo isopropil, analisando em ordem alfabética, colocando o sufixo como cetona, nós temos aí etil, isopropil, cetona. Mais um exemplo, eu tenho aí um grupo etil, e do outro lado metil, analisando a ordem alfabética, mais uma vez, etil, metil, cetona. Então, de forma bem fácil, da nomenclatura usual aí de alguns aldeídos e cetonas. Outro sistema de cetonas bastante conhecidos é a acetofenona, a M-bromo acetofenona. Já para fazer isso paralelo com a acetofenona, veja aí a posição do grupo bromo, né, do átomo de bromo, na posição meta, e benzofenona também, onde eu tenho uma cetona conjugada aí com 2 sistemas aromáticos. Ok? Em termos de propriedades físicas, vamos tratar aqui de 2. A primeira, ponto de ebulição. E aí a ferramenta principal para o entendimento de ponto de ebulição são as interações intermoleculares. Aí eu chamo a atenção para o fato de que aldeídos e cetonas elas interagem via tipo dipolo-dipolo. Sendo assim, elas possuem pontos de ebulição maiores do que alcanos, né, como você observa, um alcano de praticamente mesma massa molecular, e também é menor do que ponto de ebulição de álcoois, né, de mesmo número de carbonos praticamente. Por que isso, professor Cláudio? Porque podemos observar que alcanos possuem interações intermoleculares mais fracas do tipo força de Van der Waals. Já álcools podem realizar ligações de hidrogênio, né, interações mais fortes, elevando assim o seu ponto de ebulição. Então, os aldeídos e cetonas possuem pontos de ebulição intermediários
entre hidrocarbonetos e álcools. Em relação à solubilidade, nós podemos observar que aldeídos de cetonas são solúveis em solventes orgânicos, independente do tamanho. Clorometano, cloroformo, acetato de etila dissolvem bem aldeídos de cetonas. No entanto, aldeídos de cetonas são solúveis em água, somente se essa espécie tiver um número de carbonos menor ou igual a 5. Okay? Se aldeídos de cetonas tiver um número maior ou igual a 5, insolúveis. Bom, em relação à importância dos aldeídos de cetonas, aqui eu destaco alguns representantes principais. Aqui, por exemplo, você tem as moléculas de formol e a molécula formaldeído, quer dizer, da molécula da acetona. Tá bom? Aplicações diárias do cotidiano, formol, sua solução 37%, chamada de formalina, utilizada para a conservação de espécies biológicas, e também a acetona, utilizada aí pelas mulheres para remover esmaltes, não é isso? Então, ligando a utilização no seu dia a dia. Do ponto de vista biológico, dos representantes, prednisona, anti-inflamatória esteroidal, a cortisona, também com um núcleo esteroidal bem característico, mas que possuem com certeza carbonilas de cetona. Se você observar aqui, vou dar uma marcada para vocês, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma carbonila de cetona, aqui eu tenho uma carbonila de cetona, aqui na cortisona também, carbonila de cetona, carbonila de cetona. Ok? Então, bem interessantes esses representantes de importância biológica. Aqui, em se tratando de aromas, tá? Vanilina, um aldeído aí com odor de baunilha, cinnamaldeído presente aí na canela, citronelal, geranial, terpenoides aí, presentes aí em chás de capim santo, um odor bem agradável e aplicado com certeza no dia a dia de vocês, tanto na química de alimentos quanto aí na química de perfumaria. Bom, em termos de preparação de aldeídos e cetonas, vamos começar aqui com os métodos para a preparação de aldeídos. Eu vou destacar alguns, tá? Existem inúmeros, mas eu vou destacar aqui a oxidação de álcools primários com PCC, tá? Então, PCC oxida álcools primários a aldeídos. Você pode obter aldeído também por redução de ésteres e cloreto de ácidos via Dibal, tá? Via Dibal-H. Então, reagente específico para redução de ésteres a aldeídos, tá? Ou redução de cloretos de ácido também, Dibal, ok? E também a hidroboração e oxidação de alcino como um método para a preparação de aldeídos, tá? Para a preparação de cetonas, eu vou destacar dois: a oxidação de álcools secundários com reagentes de cromo, tá? Você observa aqui que óxido de cromo, de cromato de sódio ou de cromato de potássio são utilizados, como também o PCC, oxidando o álcool secundário para cetona. E também podem ser obtidos via acilação de Fidel-Crafts na presença de um catalisador. Bom, uma reação importante para a preparação de aldeídos e cetonas é a ozonólise, onde ocorre a clivagem oxidativa de cetonas na presença de zinco e água, ou CH3SCH3, gerando aldeídos e cetonas. Um método de clivagem oxidativa muito utilizado. Aqui nós obtemos aqui neste exemplo um aldeído e uma cetona, tendo em vista que nosso alceno ele é não simétrico, ok? Mas podem existir casos onde o alceno seja simétrico e aí você obtém somente duas espécies iguais de aldeídos ou cetonas. Bom, falamos de ozonólise e agora vamos praticar quais os reagentes são necessários para converter cada composto em butanal. Tem aqui 3 métodos para preparar aldeído. Então, como é que você faria essa questão? Então, inicialmente você observa de éster para aldeído. Que reação é essa? Uma reação de redução, ocorrendo aí a diminuição do número de ligações carbono-oxigênio. Para a redução, qual o reagente que eu devo utilizar? Dibal-H em água. Segunda, trata-se de uma oxidação. O álcool é primário. Álcool primário para aldeído, você usa PCC. E se eu tenho um alceno e eu quero converter um aldeído,
eu posso simplesmente usar aí uma reação de ozonólise, onde os reagentes específicos ozônio, zinco e água. Tá? Bom, para terminar o nosso vídeo, vamos revisar um pouco do que vimos na aula de hoje. Então, nós vimos o seguinte: os aldeídos e cetonas possuem a sua estrutura um grupo de carbonila eletrofílica, onde pode atuar aí o efeito indutivo e o efeito de ressonância na reatividade, também a geometria planar e a hibridização do oxigênio e carbono sendo sp2. Okay? Podemos observar também que os aldeídos e cetonas podemos dar nomenclatura e segundo a EUPAC, basicamente, sufixo AL para aldeídos, ONA para cetona, respeitando a ordem alfabética dos grupos ligados e também a escolha da cadeia principal. Em termos de propriedades físicas, solubilidade dos aldeídos e cetonas respeitam a quantidade de carbonos na cadeia carbônica, né? Então acima de 5 eles são praticamente insolúveis em água, abaixo de 5 são solúveis em água, mas todos estes são solúveis em solventes orgânicos diversos, independente do seu tamanho. Em temperatura de ebulição, como a interação entre aldeídos e cetonas intermolecularmente falando são do tipo dipolo-dipolo, podemos observar que os pontos de ebulição de aldeídos e cetonas são intermediários entre alcanos, alcenos e alcinos, isto é, hidrocarbonetos, e álcoois. Os principais métodos de preparação de aldeídos e cetonas, você pode observar que a ozonólise, a oxidação de álcoois do tipo primário para aldeídos e do tipo secundário para cetonas demonstram bons métodos de preparação destes compostos carbonilados. Do ponto de vista da importância destes compostos, observamos representantes de aldeídos e cetonas tanto em aspectos da química biológica, química de fármacos, como também a presença de cetonas do campo industrial como solvente e também de aldeídos na química de alimentos e perfumaria. Bom, agradeço demais a vocês pela presença, pela paciência e na nossa próxima aula nós continuaremos a abordar um pouquinho mais desse universo da química dos compostos carbonilados, de forma mais específica, falando das reações de adição nucleofílica à carbonila. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.